Olá, meu nome é Catarina, eu sou administradora e também professora na área de administração e estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o tema inovação e tecnologia em tempos de transformação nos negócios. É um prazer estar aqui, né, compartilhar um pouco com vocês. Eu preparei uma apresentação bem breve e vou compartilhar, né, com vocês para que vocês possam acompanhar meu raciocínio, né? Então, aqui está o nosso tema, né? Inovação e tecnologia em tempos de transformação nos negócios. Coloquei aqui o meu contato, se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, quiserem enviar alguma pergunta, né? Já que essa transmissão é assíncrona, né? Eu gravei antecipadamente e vocês estão vendo depois, né? Isso caracteriza um encontro assíncrono, ou seja, em tempos diferentes, tá? Eu compartilho com vocês também algumas obras recentes e que têm me inspirado bastante nessa área de administração, né? Não são textos acadêmicos, né, com pesquisas científicas mais estruturadas, são obras que falam, que refletem sobre o momento atual e que nos trazem informações a respeito também de como que as empresas elas estão lidando com esse novo normal, né? Essa expressão aí que se tornou tão corriqueira na nossa fala, tá? Enfim, eu queria destacar esse livro aqui, Gestão do Amanhã, e também o Novo Código da Cultura. São livros de dois autores, que é o Sandro Magaldi, né, e José Salib Neto, e são livros, assim, que, de fato, desde que eu li, né, eu hoje tenho um pensamento bem diferente a respeito da administração, né, e tem me provocado a mudar minha forma de pensar, né, eu ainda estou nesse processo, né, enfim, e aí eu compartilho esse material aí com vocês, né, para que vocês possam também pesquisar e também ficarem intrigados como eu estou. Bem, nós estamos falando de transformação. Eu gosto bastante de trabalhar a raiz da palavra, né, e aqui a gente tem o trans, né, que significa além de, né, a forma, que significa algo estabelecido, né, já formado, definido, e ação, a ação significa movimento, né? Então, essa palavrinha transformação, ela significa que a gente está saindo de um estado para outro, né? Nós estamos nos transformando a nossa forma, né? Ou a forma de algo. Mas, ao contrário do que muitos pensam, né, a gente sempre remete, né, principalmente falando no contexto de negócios, e a transformação hoje, né, ela é atribuída ou ela é de responsabilidade da tecnologia. Né? Eu trago para vocês aqui uma citação extraída do livro Novo Código da Cultura, né, de Sandro Magaldi e José Salib Neto, onde eles falam que tecnologia é a alma coletiva daqueles que a construíram. Ela não emerge do vazio, não surge do nada, ela é a consequência da visão de indivíduos que enxergam um futuro projetado e o tangibiliza por meio desse sistema. Ela é um meio para a transformação e não a transformação em si. Ela diz respeito à capacidade que o ser humano tem de modelar novas soluções para a empresa e a sociedade, tão necessárias em um mundo em desenvolvimento. É uma definição diferente do que a gente pensa, né? Quando a gente escuta essa palavra tecnologia. Mas a tecnologia ela é pensada e ela é criada pelos homens. Hoje nós nos deparamos, né, com uma série de inovações tecnológicas, mas a gente precisa refletir que, a priori, isso é projetado, né, pelo homem. Né? Então, a tecnologia, por si, não tem vida própria. Né? Ela é criada pelo homem. Okay?
O êxito nesse processo de adaptação ao novo não está relacionado exclusivamente às transformações tecnológicas, tá? Não é possível que aconteça essas transformações se a gente não transformar a cultura da organização. Isso é muito crítico, né? Porque a cultura, ela é responsável, né? O papel da cultura na organização, ela é responsável, vamos dizer assim, pela plataforma, né? Como é que as coisas funcionam aqui, né? Tem a ver com o que a empresa acredita, quais são os valores, quais são as práticas, as rotinas, né? Como é que se toma a decisão, como é que se relaciona com os clientes, como é que se relaciona com os funcionários, com os fornecedores, né? Então, essa transformação cultural, ela é necessária. Então, somente uma mudança tecnológica, ela não é suficiente para prover uma mudança substancial na organização, né? Então, nosso tema, ele fala de tecnologia, né? Traz a tecnologia junto com a inovação, mas a gente vai refletir um pouco sobre isso. E aí eu trago para vocês a ideia de transformação digital, né? É um termo que a gente tem utilizado, né, justamente para atribuir esse movimento, né, onde que os negócios estão passando, justamente de sair de um modelo mais passivo, menos interativo, para um modelo expansivo, em rede, né, onde se vai interagir mais com os clientes, mas também você vai se expor mais. Interagir mais com os clientes somente não. Interagir com os stakeholders de uma forma geral. Entendendo que stakeholders a gente atribui ao público interessado pela organização. Então, são os acionistas, são os fornecedores, a sociedade, governo, entidades financeiras, né? Então, qualquer um que se relacione com a organização é considerado um stakeholder, e essa entidade aí, ela tem um determinado interesse na organização, né? Então, como eu cito aqui nesse extremo, não é só a tecnologia da informação, né? E sim uma transformação sistêmica na empresa. Uma cultura forte de aprendizado, uma equipe que se adapta, novos cargos, novas funções no time, né? E, inclusive, essa questão de time é muito forte, né? A gente trabalha fortemente a equipe, né? E uma evolução da equipe é time, né? Justamente quando a gente consegue um alto grau de sinergia entre os que formam, onde a gente vê, de fato, que o propósito de um é o propósito do restante do time, né? Pessoas no centro da estratégia e não um produto, né? Tanto é que hoje a gente verifica uma valorização muito grande das pessoas nas organizações. Aquelas organizações que têm uma gestão mais profissional já posicionam a área de gestão de pessoas, ou de gente, né, como eles chamam, estrategicamente na empresa, né? Serviços compartilhados, né, e essa estrutura em rede, ela proporciona isso, a gente vai criando um emaranhado aí, vamos dizer, né, de entidades, de organizações que vão fazendo parte da rede, e que uma vai alimentando a outra. Eu sugiro que vocês pesquisem, né, sobre ecossistemas de negócio, que tem tudo a ver sobre isso que estamos falando hoje, tá? Dentre outros aspectos, né, como eu coloquei para vocês, mencionando aí nessa extremidade esquerda do slide, o físico e o digital. Isso é interessante a gente falar, né, porque a gente pensa que uma transformação digital do negócio é tirar o negócio, né, do físico e ele ir para o digital. E não é isso, somente, né? Não há mais essa escolha, eu vou ficar só no físico ou eu vou ficar só no digital. Hoje fala-se do phygital, né, que é você considerar os aspectos físicos do seu negócio, mas também os aspectos digitais, e isso funciona de forma híbrida, não tem como separar mais, tá? E os clientes participando de forma mais crítica e dinâmica, então são algumas características que ilustram que não é somente a participação da TI numa transformação digital, né? Eu coloco também algumas definições, a primeira é a de Silvio Meira, né? Transformação digital
é a destruição criativa em rede, né, dos modelos de negócio tradicionais, provocada pela maturidade das plataformas digitais, né? Então, essa maturidade que eu falo aqui para vocês é justamente o nível que ela está se apropriando de tantos elementos, né? Não somente da tecnologia, mas como que ela gerencia pessoas, como é que ela lidar com essa questão, né, do físico com o digital, como é que ela lidar, né, com o propósito dela, tá? E existem vários aspectos, eu sugiro que vocês acessem esse link que está aqui, né, coloquei no nome do Silvio Meira, que ele vai levar vocês para um conteúdo onde fala dessas dimensões da transformação digital, né? Logo abaixo tem uma outra definição, onde eu também coloco um link, né, onde se fala que a transformação digital é o processo em que empresas usam tecnologias digitais para solucionar problemas tradicionais, como quedas no desempenho, enfim. E essa transformação deve partir de uma mudança estrutural. Então, que estrutura é essa, né? Eu já falei para vocês que a cultura é um elemento dessa estrutura, tá? Então, a gente precisa trabalhar na base, não é somente inserindo tecnologias, tá? De fato, a gente vai ter, nesse novo formato de negócio, uma comunicação mais rápida, setores mais integrados, decisões baseadas em dados, e esse é outro eixo muito importante. Dado hoje é o petróleo das organizações, e já que a gente está falando de tecnologia, as empresas hoje contam com sistemas mais inteligentes, fala-se em business intelligence, e esse termo, ele congrega, né, uma série de sistemas que vão justamente prover a captura de dados, e dados não somente internos da organização, mas dados externos, o processamento desses dados e a armazenagem adequada para prover gestores, né, supervisores, né, de informações para tomar decisão, né? Então, decisão hoje, ela é fundamentada fortemente em informações que são construídas a partir de dados capturados de diferentes fontes, tá? Então, um ramo, né, um segmento de oportunidade para o profissional em administração é a área de ciência de dados, cientista de dados, né? Não precisa ser formado em tecnologia para isso. Quem se interessar pelo tema, pesquisa mais um pouquinho, que é interessante isso, tá? O que mais? Automação de atividades, e isso viabiliza esse trabalho em home office. A gente tem sistemas hoje que permitem que as atividades, elas sejam automatizadas, ou seja, eu consigo realizar uma atividade que antes eu precisava de um papel, de um formulário, eu precisava assinar, né, eu precisava estar junto fisicamente com outras pessoas, mas hoje eu tenho ferramentas tecnológicas que permitem essa automação, né? Eu consigo realizar essas atividades virtualmente, onde quer que eu esteja. Basta eu ter um device, que é um equipamento eletrônico, né? Um computador, um celular, um tablet, né? E acesso à rede, né? Pronto, eu já consigo realizar minhas atividades, né? Lógico, eu vou precisar de um software, né? Ou um aplicativo, e aí a organização, a empresa, ela estabelece isso, tá? Virtualização dos escritórios, está muito alinhado ao que eu coloquei agora, né? Que eu falei para vocês. Desempenho, então esse é outro ponto interessante, né? Há uma frase na máxima, né, na administração, que se fala que não se mede, não se gerencia, né? Eu preciso ter esse acesso às informações para que eu possa gerenciar, né, a partir de uma análise e identificar quais são os possíveis caminhos, ok? Bem, vamos lá? E aí eu trago outro conceito, que é o de inovação. Inovação tem a ver com explorar novas ideias, tem a ver com coisa nova, tem a ver com renovar, tá? Se eu ficasse somente aí, isso aí estaria muito perto do conceito de invenção. Mas, quando a gente trabalha inovação, a gente precisa inovar, ou seja, explorar novas ideias, coisas novas, renovar, mas para gerar valor, para atender uma necessidade real.
E isso é muito interessante nos dias de hoje, porque a gente precisa observar que os negócios, né, ou as organizações, né, eles devem servir à sociedade, né, eles devem estar amparados em demandas sociais. Então, hoje, mais do que nunca, se tem trabalhado bastante a noção de propósito. A gente vai falar um pouquinho já já sobre isso. Então, o que é que tem acontecido nas empresas, né? A gente antigamente tinha áreas específicas de inovação no negócio, departamentos de inovação. Mas o que a gente tem percebido hoje é que a fala dos executivos é uma expansão disso, ou seja, uma explosão desses muros onde a área inovativa da empresa ficava, e todos da empresa, eles passam a fazer parte desse processo de inovação, né? Todas as pessoas vão sendo envolvidas nisso. Então, há uma integração de esforços, né? E que muitas vezes extrapola os limites organizacionais e você envolve a sociedade, né? Os clientes, chama-se inovação aberta, né? Quando eu pratico esse tipo de ação, tá? Hoje também o discurso sobre inovação está muito relacionado à experimentação, ou seja, há uma prática, de fato, de testar, de experimentar. Eu nunca fiz, mas bora testar, né? E aí, junto a isso, vem o erro, né? Ou seja, antes errar era ruim, né? Não se cultivava o erro, e hoje não. Quanto mais eu errei, mais eu tentei, né, fazer coisas novas, eu me expus, e eu vou aprendendo com esses erros, e uma hora vai, de fato, ser gerada uma ideia que vai agregar valor e que vai atender uma demanda, né? Então, eu vou acertar. E uma das coisas que hoje me chama muita atenção é um modelo que está lá naquele livro que eu mencionei, que é a Gestão do Amanhã, que é essa história de motor 1 e motor 2. As empresas, né, elas têm negócios que geram a receita necessária, né, para a manutenção, para a sustentabilidade da operação. Então, ela vai, de certa forma, se acomodando àquilo, se ela não mantiver internamente uma força que puxe ela para a inovação, né? Então, eu tenho que ter, vamos dizer, essa participação de, basicamente, dois comportamentos na empresa, né? Um, de trabalhar esse funcionamento do modelo atual, né? Que tem gerado a rentabilidade do negócio e tem mantido ele, mas em paralelo, eu preciso alimentar algo mais caótico, né? Que vai estar pensando e repensando o modelo de negócios, que vai estar projetando o futuro do negócio, que vai estar testando novos modelos, para que no momento que esse motor 1 começar, né, a falhar, né, a não dar o resultado esperado, eu tenho esse motor 2 aí que está prontinho agora para entrar em operação. E essa é uma dinâmica, né, que precisa sempre existir nas organizações. E aí eu vou trazer um caso atual, né? Eu não sei se vocês viram, mas o iFood recebeu aí autorização da ANAC para utilizar drones nas entregas. Inicialmente com algumas limitações, mas se vocês passarem o cursor em cima da imagem, tem um link, acho que é na próxima imagem, né? Eu estou vendo aqui agora, é na próxima. Um link para uma matéria que saiu no Fantástico, né? Desses testes, também extrapolando aí esse uso dos drones, inclusive para transporte de órgãos, para transplante, né? Interessante isso. Mas aí, se a gente fica somente, se a gente observar esse exemplo, e a gente fica somente na questão tecnológica, uau, um drone, né, entregando comida, vai chegar na porta da minha casa, eu pensava assim, né? Deixa que não é assim, pelo menos no início, o drone sai de um ponto, né, e leva a mercadoria para uma central, de onde um entregador vai sair para entregar na casa do cliente, né? Mas eles já conseguiram uma redução drástica, já fizeram testes e conseguiram uma redução drástica de tempo, né? E o iFood é uma empresa que trabalha muito com tempo,
né? Ninguém vai querer fazer um pedido no iFood e o negócio demorar muito, a gente quer rápido, né? E aí eu trago para vocês um ponto de reflexão, justamente pensar, né, que existem demandas sociais e existem as competências das empresas, onde esses dois conceitos, né, se encontram, né, é onde está o propósito do negócio, tá? Então, eu coloquei um linkzinho também aqui em propósito para uma fala, né, de um profissional chamado Simon Sinek, que ele traz um conceito de círculo de ouro e ele define muito bem propósito, né? Porque o propósito, ele tem a ver com a que a empresa veio, né? Qual é a razão dela estar, dela existir. E aí eu trago para vocês o propósito do iFood, né, que é revolucionar o universo da alimentação por uma vida mais prática e prazerosa, né? Nós, consumidores, nós temos essa necessidade, né, de uma vida mais prática, de termos mais tempo. Poxa, como é legal, né, você poder ter o privilégio, né, de estar em casa e, eita, está faltando alguns produtos aqui para eu fazer o almoço, e eu entro no iFood e peço de um supermercado e que eu possa até agendar a entrega. Isso é muito conveniente, tá? Enfim, vejam que não é somente a inserção de tecnologia por si só. Existe já uma plataforma constituída onde a empresa já fala, já assume que quer revolucionar o universo da alimentação por uma vida mais prática e prazerosa, né? Então, é muito além de uma tecnologia, né? Trago para vocês também o exemplo do Magazine Luiza, que tem dado show de gestão nesse período da pandemia, né? Se vocês quiserem, né, estudar a linha do tempo da empresa, vocês vão se surpreender, né? Mas a Magazine Luiza, ela tem praticado essa questão da inovação, então vocês veem a marca do Luiza Labs, que foi uma área criada dentro do Magalu para justamente, lembra da história do Motor 2? Alimentar esse Motor 2, né? Ao mesmo tempo, eles têm uma estratégia de construírem, de desenvolverem um super aplicativo, onde ele consiga ter uma abrangência imensa, né? Eu coloquei aí algumas logos das empresas que eles adquiriram, né? A Magazine Luiza hoje é uma holding, ela recebe investimentos e ela, eu acho que no início do segundo semestre desse ano, ela começou uma estratégia, né, está implementando uma estratégia de aquisições. Então, ela tem adquirido muitas startups e empresas, por exemplo, essa Ike Fome, é uma empresa de entrega de comida, Canaltech é uma empresa que trabalha com divulgação de tecnologias, né, estante virtual com venda de livros, Inloco Mídia, que é uma empresa que tem plataforma tecnológica de mídia, enfim. Então, essas aquisições estão muito na linha do que se chama hoje de modelo de plataforma de negócio. Então, ela está acoplando ao negócio dela uma série de outras empresas que vão trazer para ela uma capilaridade de atuação, né? Então, pelo Canaltech, ela consegue difundir a ideia de um equipamento eletrônico que ela vende na loja, ou que os parceiros dela vendem, né? Então, é mais ou menos isso, né? Ela vai acoplando negócios que, de certa forma, têm competências que vão somar as competências dela e que aumenta essas possibilidades de atuação. Isso também é uma inovação no modelo de negócios, é uma transformação no negócio. Então, isso está cada vez mais comum. Eu destaco aqui que o propósito definido pelo Magazine Luiza, né, tem um linkzinho que vocês podem acessar para verem essa declaração da identidade estratégica da empresa. Eles declaram que o propósito é levar ao acesso de muitos o que é privilégio de poucos. Vejam que interessante, né? Então, o propósito vai além, né, da missão da empresa, que a missão fala, né, do que a empresa faz, dos produtos que ela vende, da operação em si, mas o propósito fala da razão de ser, né? E isso também faz parte dessa transformação nos negócios, porque a empresa precisa ter isso muito claro. Todas as estratégias utilizadas pelo negócio são subordinadas ao propósito da organização,
né? E eles elencam alguns direcionadores, né, para isso. Então, inclusão digital não é somente dos cidadãos, mas dos negócios em si. Na pandemia, a Magazine Luiza abriu a plataforma digital dela para os pequenos negócios, deu treinamento para eles e permitiu que eles usassem a plataforma a um custo muito baixo, e isso também está dentro de inclusão digital, e eu também recomendo vocês, porque isso está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, são objetivos que são construídos para o mundo, ODS, tá? Então, deem uma olhada lá também, e isso é interessante porque o propósito dessa empresa que a gente está falando, a Magazine Luiza, está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e com isso ela supre ao requisito, né, que está no DNA da empresa, que ela é uma entidade social, então ela deve suprir demandas sociais. Vejam que interessante, né? Ela também tem um outro direcionador de estratégias, que é a digitalização das lojas físicas, multicanalidade, que é atender por meio de vários canais físicos e digitais. Ela quer transformar o site numa plataforma digital, que foi o que eu falei anteriormente, e ela quer construir uma cultura digital, né? Eu acho que a gente está sentindo na pele essa história de cultura digital, porque a gente está tendo que se acostumar, não é isso? Com reuniões online, realizar atividades online, produzir conteúdo online. Confesso que para mim é um desafio, mas estamos aí, né? E aí, para finalizar, eu coloco um questionamento aqui, né? Do que se trata essa inovação e tecnologia em tempos de transformação nos negócios? A gente sabe que são dois eixos que dão força, né, empoderam a organização, e que a gente, de fato, precisa investir nisso, né? Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui é a necessidade de uma transformação digital, e um dos elementos dessa transformação digital é a cultura digital, né? De fato, a gente ter essa visualização do digital e se apropriar disso, né? Enfim, se tiver perguntas, pode me enviar por e-mail. Eu agradeço a atenção, agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Vou disponibilizar o PDF desses slides para que vocês possam acessar os links, e sucesso! Me despeço agora de vocês e aproveitem todo o conteúdo que esse evento está disponibilizando para vocês, ok? Até a próxima.